Boa tarde, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Mais uma vez, inicialmente, convidamos a todos para que juntos mentalizemos Jesus, lembrando das suas mensagens, harmonizando assim o nosso pensamento, nos preparando para ouvirmos hoje, no nosso encontro, na palavra da nossa querida irmã Sirlene, o tema Contribuição da Fé e da Espiritualidade no Cotidiano. Como todos os assuntos, é mais um tema importante que nos ajuda sempre para que lembremos, sabemos, mas é preciso persistir, porque é na vontade, no querer, que vamos conseguindo usar e cultivar esta fé. É muito importante que nos lembremos que depende unicamente de cada um de nós. E como nos fala e nos ensina o próprio Evangelho, é só querer, mas precisa querer. Desta forma que cada um consiga cada vez mais conhecer e cultivar esta fé que nos ensina a doutrina e também o Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos, ao sair desta casa, sairmos muito melhores, com certeza, do que quando aqui chegamos. Que as luzes do alto continuem envolvendo a todos, hoje e sempre. Obrigada. Que assim seja. Boa tarde a todos. Então, o tema deste mês, na verdade, para nossa reflexão, ele é de valorização da vida e fé na vida. E o título, então, Contribuições da Fé e da Espiritualidade no nosso cotidiano. E que eu sempre, quando recebo um assunto, né, tento trazer para o meu dia a dia e pedir a inspiração de Deus para que eu tenha algum aprendizado com isso e no que eu posso melhorar. E todos nós sabemos dos desafios do nosso cotidiano, né? O quanto temos desafios no nosso dia a dia. No trabalho, muitas vezes, enfrentamos dificuldades, às vezes pequenas, às vezes maiores, dependendo de cada fase da vida, né? Na família, muitas vezes convivemos com as diferenças, às vezes com os muitos diferentes de nós, e aí já começam os primeiros desafios. A nossa intimidade, o quanto a gente enfrenta de insegurança, de medo ou de ansiedade, né? A gente está numa era, numa época, né? Onde eu trabalho voltado para a área do trabalho, onde o maior número de afastamento das pessoas do trabalho são por problemas mentais, né? Por doenças
emocionais e que acabam afastando as pessoas. E Allan Kardec, dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele nos lembra que a felicidade não é deste mundo. Não sei se alguém lembra, se alguém já leu, mas ele ensina no mesmo capítulo que pela fé e pela espiritualidade é que a gente consegue o nosso aprendizado. Ou seja, nós podemos transformar as nossas dores em aprendizado. E os problemas, eles acabam sendo degraus para a nossa evolução. A felicidade completa, ela não é deste mundo, mas nós nascemos para sermos felizes. E a felicidade plena, muito provavelmente, encontraremos quando sairmos daqui. Mas somente se a gente conseguiu pegar as nossas dores, as nossas dificuldades e fazermos degraus para o nosso aprendizado. Porque neste mundo, muitas vezes, nós temos momentos felizes, às vezes momentos não tão felizes. A gente diz que esse é o natural da vida, né? Ou seja, que a gente tenha muitos momentos felizes. Porém, quando a gente tem os momentos de dificuldade, o adequado, o ideal é que a gente use para ser o nosso primeiro degrau. E quantas vezes nós conseguimos fazer isso? No capítulo 19, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem aquele texto que fala: a fé transporta montanhas. E aprendemos que a fé verdadeira não é cega. Eu não sei se vocês lembram deste texto, mas foi quando um pai pediu para Jesus que curasse o seu filho e que ele já tinha falado com os seguidores de Jesus que não tinham conseguido fazer nada. E aí, Jesus, com o poder da palavra, ele expulsou os demônios e o menino ficou curado. Os apóstolos, depois chamando Jesus por uma conversa, disse assim: mas por que a gente não conseguiu? E Jesus respondeu: porque vocês não têm fé. Porque a fé de vocês é menor do que uma ervilha. Porque se vocês tivessem fé, vocês falariam para essa montanha se transportar e ela se transportaria. Ou seja, quantas vezes temos fé no nosso dia a dia? E às vezes com as coisas diárias, às vezes é a pessoa que está desempregada para arrumar um emprego. Ah, mas não sei se eu vou conseguir. Ah, mas não sei se eu vou conseguir falar. Ah, mas não sei se eu vou conseguir ajudar. Quantas às vezes o medo domina a gente? E a fé, ela é a confiança. É aquela certeza. E principalmente quando a gente tem fé, a gente tem compreensão das leis de Deus. Principalmente isso. E quando enfrentamos dificuldades, a perda de um emprego, como eu citei antes, a fé cega pode nos levar ao desespero. Né? E às vezes a pessoa realmente não consegue no primeiro momento. Quando ela alivia que a gente diz o emprego aparece. Né? E muitos acabam fazendo bobagem. Mas a fé, o Evangelho, ele nos diz que a fé, ela tem que ser raciocinada. A gente tem que trazer para o lado racional. Ou seja, nós temos, nada acontece de propósito. Então, aquela coisa que a gente diz, não, confia cegamente, dentro do espiritismo não existe. Nós temos que ter o poder racional
de pensar. Vou fazer isso por quê? Qual que é o meu propósito? Qual é o propósito da nossa vida, da vida de cada um? Está dentro do meu propósito fazer algo de tal maneira? E cada experiência, cada ato nosso, ou seja, cada experiência de vida de cada um de nós, ele é um aprendizado de crescimento, é uma oportunidade que a gente tem. Ou seja, fé não é apenas acreditar. Às vezes a gente diz, pô, mas eu acredito tanto, por que isso não acontece? Porque fé não é isso. Não basta eu falar ou não basta eu pensar que eu acredito. A fé, ela precisa de ação. Eu preciso ter coragem de caminhar. Principalmente coragem de caminhar no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da caridade. O quanto eu estou trabalhando ou caminhando para esse caminho. Ou quantas pessoas eu estou encontrando para ajudar nesse caminho. E quantas vezes eu estou serena para suportar todas as dificuldades ou todos os tropeços que talvez eu darei no meu caminho. E quantas vezes eu consigo ter esperança para recomeçar? Às vezes começar do zero. Quantas vezes eu consigo? Para não deixar cair, né? Esse é um mês de valorização da vida. Quantas vezes ao decorrer da vida a gente pensou, gente, eu tenho que valorizar a minha vida. Será que eu estou conseguindo? Né? Não me deixar abster ou não me deixar derrotar pelas minhas próprias dores. O livro das Leis Morais e Saúde Mental, ele é um livro excelente de Sérgio Luiz da Silva Lopes. Ele nos mostra como a vivência com a espiritualidade nos ajuda. E o quanto ela nos ajuda, o quanto ela nos impacta para termos um equilíbrio emocional. Ou seja, a gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade, que são coisas diferentes. Quando praticamos a caridade, perdoamos, quando cultivamos a gratidão na nossa mente, fortalece, nosso coração encontra paz. Isso é bem importante, a gente separar, ter a fé raciocinada, separar a espiritualidade da religião. Né? Para a gente não confundir as coisas. A própria ciência reconhece. Pessoas que cultivam a espiritualidade, elas se recuperam mais rápido. Elas são mais saudáveis. Muitas vezes, já vi alguns casos de idosos que têm problemas mentais, na velhice, o restante da saúde é perfeito. Não tem colesterol alto, não tem outros problemas que às vezes a pessoa com uma memória boa tem. Né? Ou seja, o quanto a nossa mente nos adoece, né? O quanto a gente precisa cuidar da nossa mente. E muitas vezes, dentro da nossa família, os nossos familiares são aquelas pessoas que a gente traz débitos. E por isso a importância da gente criar essa conexão, principalmente do amor. E a fé, ela não deve ficar restrita ao templo religioso, por isso que a gente não pode confundir, porque senão a gente pensa que eu tenho que vir ao centro espírita, que eu tenho que ir na igreja, que eu tenho que ir na sinagoga para ter fé. Não. A fé, ela tem que fazer parte de mim, da minha vida, diariamente. Eu posso ir num local, reforçar, comungar com vários outros, mas não buscar a fé. Ela precisa estar em todos os momentos da nossa vida. No trânsito, quando exercitamos a paciência. No trabalho, quando agimos com ética e compreensão. Será que somos éticos no nosso trabalho, compreensivos? Nas relações, quando oferecemos uma palavra
de apoio para quem sofre. Ou seja, a fé, ela é uma força que ela tem que ser ativa, ela tem que ser viva, ela tem que clarear, ela tem que ser o combustível que nos move, principalmente para o amor. E Jesus, ele nos fez um convite amoroso. Vinde a mim, a todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que vos aliviarei. Então, que se estivermos assim neste momento, que consigamos encontrar esse alívio que Jesus está apto a nos fornecer. E que há sempre um propósito maior dentro da nossa vida e na nossa luta. E que pela fé, que pela espiritualidade, que a gente consiga reforçar isso dentro de nós. E principalmente que a gente tenha coragem, serenidade e esperança para seguir o nosso caminho. E que possamos, então, fechar os nossos olhos e que elevemos novamente o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui neste encontro. Que possamos levar para os nossos lares e para as nossas vidas a luz de fé, o equilíbrio da espiritualidade e a certeza de que o amor é sempre o melhor caminho, o amor para com nós mesmos em primeiro lugar, para os nossos familiares, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos, para todos que eu encontro no meu caminho. E que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. E que assim seja. E assim será. Obrigada, pessoal.